Maicon está muito próximo de deixar o Corinthians, mas muito próximo mesmo, fiel. Vou trazer informações também sobre a vitória do Corinthians em cima do Carlos Leite nos tribunais. É oficial, Corinthians vence Carlos Leite nos tribunais. Vou falar também sobre Gabigol. Será que Gabigol pode jogar no Corinthians? Vou trazer tudo para você agora no canal do Corintianeiro. Eu gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Lembrando que após completar 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians para vocês. Um canal novinho, mas que está crescendo muito rápido, graças à parceria que tenho com vocês. Fiel, já vou começar falando sobre a vitória do Corinthians no tribunal, tá? Chupa Carlos Leite. Mas antes eu quero trazer uma ressalva aqui para vocês brevemente. O Corintianeiro trouxe essa notícia sobre o Corinthians aí judicialmente, essa parte jurídica do nosso diretor financeiro Yunkili, que fez um golaço fora dos campos, há 2 dias atrás e repetiu o vídeo ontem porque tinha novas informações. E muita gente falou aí, haters são minoria, pessoal, mas é bom a gente sempre lembrar, porque eu também espero ganhar a confiança desses haters um dia, que hoje, somente hoje, o Globo Esporte, o GE, trouxe a mesma notícia que eu trouxe. Hoje somente, tá, fiel? Então, 3 dias depois, o Globo Esporte trouxe a notícia que o Corintianeiro trouxe. Exatamente, e eu vou trazer para você aqui todos os detalhes, tá? E vou falar também sobre Gabigol. Inclusive, fiel, o Corintianeiro falou sobre Gabigol há 10 dias atrás, 10 a 12 dias atrás. A maioria das pessoas de canais, haters, falaram que o Corintianeiro era mentiroso, que não tinha absolutamente nada entre Corinthians e Gabigol. Só que aí uma semana depois, o jornal O Globo trouxe a mesma notícia que eu trouxe. E aí todo mundo começou a falar que o Corinthians monitorava o Gabigol. Então sempre estão difamando e depois sempre as grandes redes de notícias estão confirmando. Obviamente que eu trabalho muito, irmão, para trazer esse tipo de notícia para você e graças a Deus as grandes redes estão confirmando aí que o Corintianeiro fala a verdade para vocês e doa quem doer, tá? Porque as informações que eu trabalho são pessoas sérias que cobram o Corinthians 24 horas. Não fontes de pessoas que eu conheço a fonte das pessoas que dão notícia, tá, fiel? Eu conheço quem dando a fonte de certas pessoas. Eu conheço a fonte, eu conheço. E não é colunista de site, fiel. São pessoas que trabalham comigo, que está dentro do Corinthians 24 horas. Tá? Não é pessoas que cobram o Corinthians a 1000 quilômetros de distância e fica dando informações e as pessoas vão postando aí falando que o corintianeiro é mentiroso, mas a prova está aí. Sempre com muita humildade no coração e Deus acima de tudo, acima de todos, e vamos falar sobre o que interessa, que é o nosso timão do coração, porque hoje, fiel, o Globo Esporte confirmou a vitória do Corinthians nos tribunais e vão trazer para vocês, mas calma, foi apenas um livramento de uma parcela da dívida. Corinthians e Carlos Leite está correndo na justiça sobre 62 milhões de reais, dívida equivalente a uma confissão de dívida que o senhor Duílio Monteiro Alves assinou poucos dias antes de deixar o mandato do Corinthians. Acontece, fiel torcida, que o Corinthians é oficial, já conseguiu livrar 10 milhões desse potencial, desse montante, dessa dívida de 62 milhões de reais. E vou trazer agora para vocês. Já é a nossa primeira vitória, então, no tribunal diante do empresário. O porquê? Numa das confissões de dívida estava declarado que após o Corinthians assinar com a Brax, o Corinthians teria que repassar para o Carlos Leite de imediato após a assinatura 10 milhões de reais. O Corinthians teria que passar para o Carlos Leite 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais está incluído nos 62 milhões de reais, fiel. O que acontece? Que a justiça deu vitória para o Corinthians. Disse que não foi apresentado nenhum documento coerente ou nenhuma base sobre essa confissão de dívida que prova que o Corinthians tem que pagar esses 10 milhões sobre os 62, tá? O que acontece? Deu vitória para o Corinthians livrou de 10 milhões aí do Carlos Leite. Até então, o momento, a assessoria do empresário não deu uma notificação, não deu um parecer sobre essa primeira vitória do Corinthians. O Corinthians já livrou 10 milhões do montante que deve para o Carlos Leite. O Corinthians não vai ter que pagar nada. Agora o Corinthians tem que brigar na justiça pelo resto da dívida que ainda resta.
10 milhões já foram livrados, tá, fiel? E eu acredito que o Corinthians vai livrar todo o resto, porque o Corinthians pediu os documentos originais que provam que o Corinthians deve para provar essa confissão de dívida. Não basta só você ter uma confissão de dívida, você tem que ter base, você tem que ter respaldo para que ela seja provada e o Corinthians tenha que pagar. Então a primeira vitória já foi estabelecida para o Corinthians e acredito que o Corinthians vai conseguir livrar a dívida por completo, já que até o presente momento não foi apresentado sequer um documento original que prova que o Corinthians deve aí o senhor Carlos Leite. Pode até dever, a gente não tem prova de tudo para justificar ou para falar que existe algum tipo de falcatrua. Não é isso que estou dizendo. Não tenho embasamento judicial e nem prova para isso. Mas acontece que eu estou dando aqui apenas notícias que até agora não foi apresentado sequer um documento original sobre esse montante da dívida. Então o Corinthians, por enquanto, não está tendo que pagar nada para o Carlos Leite. Aliás, já diminuiu 10 milhões desses 62. Vamos ver aí se o Corinthians vai conseguir abater o resto. Mas 10 milhões já foram ganhos aí. Salve Yunkili, corintiano de verdade, responsável pelo setor jurídico, diretor do setor jurídico do Corinthians. Agora não tem amiguinho de Duílio não, irmão. Agora o setor do Corinthians aqui, jurídico, faz diferença. São pessoas competentes. E detalhe, irmão, o Rosalá Santoro, trazer essas informações para vocês, deu uma entrevista na ESPN alguns dias atrás e disse que é possível pagar a dívida do Corinthians sim, que hoje chega a 1,6 bi. Olha onde o nosso Corinthians estava. Olha onde o nosso Corinthians estava, fiel. Nas mãos de quem? O Corinthians passar a dever 1 bi, incluindo tudo, né? O Química Arena e tudo. E o Rosalá Santoro é uma pessoa muito competente, muito transparente e real. Disse que é possível o Corinthians quitar essa dívida, sim. É possível o Corinthians quitar esse erro, sim. Mas ele deu uma proporção de tempo aí de no mínimo 9 anos para o Corinthians quitar, sendo que nesses 9 anos tem que ser gestões competentes. Tem que ser pessoas competentes, acertar, trabalhando certo. O Corinthians consegue se livrar dessa dívida. Corinthians livrando dessa dívida, obviamente, que somos indestrutíveis, porque o nosso poder de arrecadação no estádio ela é gigante. Ela é diferente do Flamengo, que tem torcidas terceirizadas. Sport, Recife, torce pro Flamengo. Fortaleza torce pro Flamengo, tá fiel? Bahia torce pro Flamengo. Então são vários times terceirizados que fazem a torcida do Flamengo ficar grande. A nossa não. Quem torce pro Corinthians é só pro Corinthians. É corintiano de verdade. Fiel, vamos falar sobre notícias importantes aí também. O Corinthians que pode transferir a decisão contra o São Bernardo na Copa do Brasil, em vez de jogar no estádio 1º de maio, o Corinthians pode jogar no Morumbi. E eu vou falar Morumbi, porque Morumbi já é feio. Falar Morumbis ainda fica mais feio ainda. Então o Corinthians vai jogar no Morumbi diante do São Bernardo, se assim o São Bernardo aceitar, porque foi feita uma proposta para o São Bernardo. Corintianeiro, que proposta é essa? O Corinthians prometeu renda total para o São Bernardo, caso ele aceite jogar no Morumbi. Ora, fiel, já está em São Paulo, o gramado é melhor condições, não vai atrapalhar nenhum time, nenhum outro. O São Bernardo tem que aceitar. Vamos encarar a realidade. São Bernardo é um time que está brigando, é um time que está jogando muito, é um time que tem aí as suas credenciais, é um time que tem jogadores bons que estão se revelando aí pro futebol brasileiro, é um time que briga aí diante das suas condições com os clubes que tá nas suas condições, nas suas divisões. Só que o São Bernardo tem que pôr na cabeça que o Corinthians perto do São Bernardo é muito pequeno, o São Bernardo perto do Corinthians é muito pequeno. Então aceite a proposta, São Bernardo, porque toda a renda vai destinar a você e o Corinthians vai lotar o Morumbi. Cara, tem que aproveitar a oportunidade, pegar a grana, disputar a decisão, o jogo de mata-mata como uma decisão leal entre ambas as partes, sem um gramado prejudicado, e vocês sair ainda com uma grana no bolso e tendo chance de classificar, porque afinal são 11 contra 11. Então São Bernardo deveria aceitar sem essa proposta do Corinthians e o Timão decidir no Morumbi, já que a proposta é que toda a renda será voltada para o time do São Bernardo. Fiel, agora vamos falar sobre Maicon. Infelizmente é a notícia que não quer calar e depois já vou trazer uma ressalva aí sobre o Gabigol, mas é uma ressalva bem curta aí, só para esclarecer algumas polêmicas. Fiel, sobre o Maicon, o que acontece? O Thiago Maia, ele está de saída para o Internacional, o Inter de Porto Alegre, que é o volante do Flamengo.
E o Eric Pulgar, ele recentemente é convocado para sua seleção. Sempre que tem convocação, ele vai. E é diferente aqui do Brasil. Lá eles demoram muito tempo para retornar ao time. São muitos amistosos, fica hospedado. E o Flamengo quer um substituto à altura. E qual que é esse substituto? O Tite indicou o Michael. O Michael nem era prioridade no Flamengo, só que o Tite indicou o Michael. O Tite gosta do Michael. Até aí tudo bem, correto? Só que o Flamengo, covardemente, não informou o Corinthians em nada, negociou com o Michael. Essa negociação já dura uma semana, fiel. Informações quentes aí para vocês. Essa negociação já dura uma semana entre Flamengo e Michael. O Michael acertou todos os termos, porque o Flamengo não vai lá no Shakhtar fazer uma proposta para o Shakhtar sem saber se o jogador quer jogar no Flamengo. Então, primeiro ele procura o jogador, ok, então beleza, agora eu vou negociar com o Shakhtar. O Corinthians é o último bobo a ficar sabendo, que fez o Corinthians de bobo, o Flamengo. Então ele acertou tudo com o Flamengo, tempo de contrato, base salarial, luvas, bonificações. O Michael aceitou. Então se ele aceitou, ele tem o desejo de ir para lá. Certo, fiel? Aceitou. Foi lá no Shakhtar e ofereceu e já temos o valor. O Flamengo ofereceu 6 milhões de euros para o Shakhtar para ter o jogador. Inclusive essa foi a segunda proposta do Flamengo, fiel. Porque a primeira foi recusada. Aí o Shakhtar aceitou 6 milhões de euros, ou seja, valor equivalente a 32 milhões de reais para comprar o jogador aí. Se eu não me engano, é 70% ou 80% do jogador. O que acontece? O Corinthians agora tem 48 horas para igualar essa proposta do Flamengo ou cobrir. Obviamente que se o Corinthians for querer ficar com o volante, ele vai igualar. 48 horas para fazer isso. Fiel, a questão, o Corinthians ainda e Michael tem um contrato vigente. O Corinthians pagou para ter o jogador até dezembro. Foi o mesmo caso lá do Borré com o Inter, em que o Frankfurt emprestou o jogador para o Werder Bremer pagou o jogador para ter ele até o meio do ano. E o Inter quis contratar. O Werder Bremer falou, não, calma, você acertou com o Frankfurt, mas eu paguei para ter ele até o meio do ano. E o Werder Bremer não liberou até que o Inter foi lá e depositou uma verba financeira para tirar o jogador do Werder Bremer. Então o Corinthians tem contrato. Se o Flamengo quiser tirar ele agora, o Flamengo tem que pagar para o Corinthians esse restante de contrato até dezembro, que é o término do contrato do jogador. Ou ele pode acertar com o Shakhtar, o Michael já pode virar jogador do Flamengo e só ir para o Flamengo em dezembro. Acontece, fiel, que o Michael está muito, mas muito próximo de se tornar jogador do Flamengo. Eu não acredito que o Corinthians vai igualar ou cobrir essa proposta, até porque o Corinthians não tem esse dinheiro em caixa hoje para cobrir essa proposta do Flamengo ou igualar, a não ser que consiga um investidor. Vale lembrar que o Corinthians trabalha com um investidor do ramo do petróleo. E se for de interesse do Corinthians, pode igualar a proposta. Mas, fiel, o Michael quer ir para o Flamengo. Ele já aceitou tudo. Ele nem procurou o Corinthians para informar o Corinthians. Então, se ele quer ir para o Flamengo, quem vaza? Cara, eu vou ser sincero para vocês. Para mim, não vai fazer falta. Até pouco tempo atrás, a gente estava metendo o pau no Michael aqui. Ele veio aí de uma ascensão de jogos bons, mas vamos ser sinceros, o Corinthians jogou com uma frágil Portuguesa, com um frágil Botafogo, contra um frágil Cianorte, contra um frágil Santo André. Nos clássicos mesmo, nos jogos importantes, o Michael, a gente estava criticando ele, falando que o Corinthians precisa de um volante em caráter de urgência. Então, se é para o Michael sair, que ele saia, porque o Corinthians não tem que ficar aí lamentando ou implorando para jogador ficar, não. Ainda não é oficial, mas a chance do Michael vestir a camisa do Flamengo hoje, ela é gigante, até porque o Augusto Melo já disse que não vai entrar em leilão com nenhum clube e ele tá certo. Se o jogador jogar no Corinthians, ele vai jogar. Se ele não quiser jogar, ele não joga, porque leilão pro jogador, o Corinthians não vai entrar. Deixa o Flamengo sujo ficar com o jogador e eles sejam felizes por lá. Simples assim. Tá, fiel? Simples assim, porque o Michael, na minha opinião, não vai fazer essa falta que todo mundo tá falando, não. E se fosse eu, o Corinthians, nem tentava cobrir essa proposta, porque será que o Michael vale essa bala mesmo? Será que não tem jogadores no mercado melhores que o Michael por essa quantia financeira? Então, em vez de você cobrir, compensa você ir no mercado e trazer um volante competente, um volante melhor que o Michael, um volante mais raçudo, um volante mais brigador. Olha o Ranieri, volante do Cuiabá. Está sendo uma das nossas melhores contratações e veio a preço de banana. Basta o Corinthians olhar com carinho.
O Denilson do Cuiabá não estava interessando o Timão? Não é um jogador novo? Um investimento? Um cara que quer fazer o seu nome? Cara, tenta o Denilson ou tenta outros volantes aí no mercado da bola. Mas essa informação que eu queria trazer para vocês, o Maicon muito próximo de se tornar jogador do Flamengo, tá, fiel? Então queria trazer essa informação aí para vocês. Vamos falar ainda sobre o mercado da bola, porque surgiu o nome do Gabigol, porque agora pessoas aí que diziam que o Corinthians não tinha nada com o Gabigol, mudou de ideia depois que o site O Globo trouxe, sendo que eu trouxe há 10 dias atrás. Aí o Globo trouxe, aí as pessoas que falaram que eu era mentirosa nos canais delas, falaram que tinha sentido, né? Obviamente que não vão citar o canal do Corintianeiro, né? Porque as pessoas gostam de trazer notícias com exclusividade, e é óbvio. Eu não. Quando tem uma notícia aqui que um outro companheiro passa, um colega de trabalho, eu faço questão de dar a nota. Cansei de falar aqui, ó, notícia do Jorge Nicola, notícia do jornalista tal, notícia do ciclano tal. Não, mas aí é diferente. Aí o que acontece, fiel? As informações agora é que o Corinthians quer o Gabigol, mas não negocia, mas quer o Gabigol. Eu não entendo. Você quer um jogador, mas não negocia? Será que é tão difícil admitir que o corintianeiro tinha razão e que o Corinthians negocia com o Gabigol? Mas escutem o que eu tô falando para vocês, fiel. Não tô dizendo aqui eu defendendo o Gabigol no Corinthians. Você tem sua opinião e a maioria da opinião dos inscritos do meu canal eu respeito muito, e a maioria não quer o Gabigol no Corinthians, acha que ele vai tumultuar o ambiente, e vocês sabem que eu respondo todos os comentários. Eu sempre deixei claro para vocês que eu respeito opiniões de vocês e acho ele um jogador marrento mesmo, apesar que eu acho ele um bom atacante. Mas agora o Corinthians quer o Gabigol, que receberia o Gabigol tranquilamente no Corinthians. Então calma aí, fiel, vamos avaliar com carinho, tá? Essas informações, porque eu trouxe essa informação, inclusive daqui uns dias vocês me cobrem. Daqui uns dias vão ter pessoas falar que o Corinthians está negociando com o Gabigol. Escrevem só o que eu estou te falando, fiel. Só que eles, para falar isso, tem que esperar uma grande rede de televisão trazer, porque não basta as informações do corintianeiro, né? Mas quando é eles, a gente tem que se calar. Mas enfim, eu trabalho muito, fiel. E sabe por que eu trabalho muito? Para vocês, para trazer o melhor para vocês. Para vocês terem uma ideia, cara, eu estou respondendo comentário até agora. Eu acabei o primeiro vídeo, respondi todos os comentários do vídeo de ontem, atrasado. Agora eu vou acabar esse vídeo e vou responder todos os comentários do primeiro vídeo, irmão. Porque eu respondo todos os comentários. Eu faço questão de você no meu canal. Eu faço questão de você. Ou tem pessoas que digitam um textinho, vários parágrafos, eu vou lá e respondo com o maior carinho e respondo da mesma forma. Respondo com textos grandes, porque eu adoro conversar com vocês. Diferente que tem pessoas que nem respondem seu comentário e, na melhor das hipóteses, vai deixar lá uma curtida só ou um emoji. Aqui não. Aqui não. Aqui no canal do Corintianeiro eu faço que, aliás, a minha prioridade é você. É você, total. Porque é você que dá engajamento, é você que dá o like, é você que inscreve no canal, é você que faz as coisas acontecer, e Deus, acima de tudo, vê isso e nos ajuda aí no dia a dia, matando um leão por dia. Certo, fiel? O que tinha de mais interessante do Corinthians é isso. O Corinthians está aí receptivo ao Gabigol, caso ele queira jogar no Corinthians. Em breve vão falar que o Corinthians está negociando, porque eu trouxe informação, o Corinthians quer o jogador sim. Se não vir agora, no meio do ano, é bem possível, tá, fiel? Então, o que eu queria trazer de mais atualizado do Timão é isso, meu muito obrigado. E vai, Corinthians!